Fala galera, tudo bem? Aqui é Marcel Pestman, Radar BTC. Hoje é terça-feira, 21 de dezembro. Mercadinho de cripto em alta hoje! Bitcoin recuperando 49 mil dólares em alta de 5%. Vamos entender o que está por trás dessa alta. Um burburinho também rolando. Vamos falar sobre metaverso, Web 3.0. Vou contar outros casos similares que aconteceram no passado e vou ensinar algumas métricas de análise on-chain, né? Os indicadores de transações, enfim, registros no blockchain, fugindo daquele lero-lero, daqueles indicadores prontos que alguns youtubers e pseudo-analistas copiam gente lá de fora, simplesmente traduzem o material e fingem que estão fazendo uma análise própria, mas na verdade estão só traduzindo coisa lá de fora. Quem acompanha o Radar BTC sabe que eu escrevo para o Cointelegraph Gringo, Livecoins, Portal Bitcoin, Banco C6. Eu sou o cara que faz as análises. E o resto, o pessoal vai lá, copia e faz inspirado em cima de mim. Então é muito diferente porque essas casas estão tentando se levantar aí, colocando menininhas bonitas para fazer um discurso legal, enfim. Acho bacana o incentivo, essas pessoas tentarem, mas acho muito chato quando você cresce em cima do material de outra pessoa e não cita como referência como se fosse seu. Isso é muito feio, ok? Vamos olhar o mercado hoje. Então, Bitcoin 49 mil dólares subindo 5%, Ethereum subindo 3%, retomou os 4 mil dólares. Mercado geral 2,3 tri subindo 4%. Em 30 dias ainda estamos amargando uma queda de 10%. Muito em cima aqui do Bitcoin, né? Caiu 16%. Mas o BNB também cai 10%, Solana cai 22%. O mercado está muito aquém do que estávamos há um mês atrás e pior ainda, um pouco antes. Por que a gente está com essa queda toda? Na minha humilde opinião, não tem nada a ver com essa balela de Federal Reserve, medo de cortar os incentivos, enfim, os estímulos, e tem a ver com regulação. Os Estados Unidos estão com a torneirinha ligada desde que a SEC, naquele dia 12 de novembro, rejeitou o pedido do registro do ETF, né, o fundo listado de Bitcoin da VanEck, e citou nominalmente a stablecoin Tether e a manipulação do mercado nas exchanges não reguladas como motivo da recusa. A gente teve o Tesouro norte-americano soltando um relatório mostrando que essas stablecoins agem como fundos monetários, então deveriam ser regulados como fundos de investimento, enfim. Você teve o Congresso norte-americano fazendo uma audiência chamando os donos de corretora, os emissores de stablecoin. Você está com o Senado também, em paralelo, fazendo sua própria investigação. E o presidente da SEC também já deixou claro que precisa do Senado e Congresso estabelecerem um marco regulatório para que a SEC possa enforçar essas regras. Então, os investidores, resumindo, estão com muito medo da regulação, apesar de a China ter banido e não deu em nada. Quem quer comprar criptomoeda na China vai dar um jeito. O câmbio, o dólar paralelo, no Brasil já foi proibido na década de 80. O câmbio, né? Você comprar e vender dólar. Surgiram agências de câmbio, você tem um atravessador, tinha um mercado paralelo. Na Argentina, o limite de compra mensal de dólar hoje é 200, 300 dólares. É óbvio que dá para burlar isso. Não só na maneira física, mas você pode fingir que está comprando um produto, fazendo importação, enfim. Dá-se um jeito, cria-se um atravessador. Então, se os Estados Unidos vai regular o stablecoin, essas empresas podem sair dos Estados Unidos e abrir um escritório em outro lugar. Não vão ter dinheiro parado em conta de banco. Eles podem comprar títulos. Empresas europeias que emitiram dívida em dólar, enfim. Dá-se um jeito. Não se preocupa com isso. Porém, o grande investidor, aquele institucional, que viu os Estados Unidos, Tesouro, SEC, Congresso, enfim, todo aquele aparato regulatório apontando um canhão para stablecoin, se assustou. Falou, putz, cara, tô mal comprado aqui, comprei, porra, e tiro no máximo, Bitcoin acima de 60 mil dólares. Vamos estopar, esperar essa regulação para ter uma coisa mais clara e decidir se eu volto ou não para o mercado.
Então é o temor regulatório, é o que a gente chama de FUD, Fear, Uncertainty, Doubt. Na dúvida o cara vende e espera, né? Ele panica um pouco. Mesmo o gestor institucional que administra fundo de 100 milhões de dólares para cima. Ele não é expert no mercado de criptomoedas, na dúvida ele vende e fica quietinho. Então, mostrar um gráfico interessante aqui. A gente já havia comentado o gráfico do título do Tesouro norte-americano de 10 anos, que é tipo o Tesouro Direto. O TIPS é um outro tipo de título de dívida, esse é um ETF, na verdade, de dívida, atrelados à inflação também, como se fosse o nosso Tesouro Direto, só que atrelado, sei lá, ao IPCA, IGPM. Então, quando esse título de dívida sobe, significa que o mercado está esperando alta na inflação. Então, o azul aqui é o TIPS. Ele está aqui, ó, buscou 128, já voltando para 129, né? Então, essa alta aqui, você vê que ela se refletiu aqui no mercado de Bitcoin. E os movimentos ao longo dos últimos 6, 7 meses, também de maneira geral, não é uma coisa para você olhar no intradiário, mas olhando períodos assim, semanais, você vê que há uma tendência, uma correlação forte aqui, ó, do Bitcoin com o TIPS. Quando o mercado está com medo da alta da inflação, a tendência é que o Bitcoin suba. Quando o mercado está mais tranquilo com a inflação, a tendência é que o Bitcoin caia. Então a gente costuma acompanhar o TIPS, às vezes na frente, às vezes atrás, mas vale a pena sempre olhar esse gráfico no TradingView. Fique tranquilo que eu vou botar nos links aqui, na descrição do vídeo, todos os links que eu mostrar de gráficos e notícias aqui dentro. Então, além do 10-year yield, título de tesouro americano, fica de olho no TIP, que é um ETF dos títulos atrelados à inflação. O que mais temos aqui? Jack Dorsey, fundador do Twitter, que pediu demissão recentemente, né, do cargo de CEO, falando que o Web 3.0 é um engodo, uma ilusão. E quem está do lado dele, nada mais, nada menos do que Elon Musk, um dos homens mais ricos do mundo, fundador da Tesla, daquela empresa lá que manda foguete para o espaço, enfim. Falando que o Web 3.0 não existe. Então, calma. Peraí, Maca. O que é o Web 3.0? Tô perdido nessa história aqui. Que porra é essa? O Web 3.0 é um sonho que está sendo vendido de que existirá uma internet que não vai depender dos grandes data centers, dos provedores, dos cabos de fibra ótica, enfim, todas essas estruturas gigantescas de big corporations que existem, porque os dados vão ficar armazenados magicamente de forma descentralizada e os usuários vão ter o poder de mostrar para as empresas o que eles querem, o que eles não querem, sem necessidade de ficar fazendo cadastro para lá e para cá, suas informações rodando na internet. Ela fica na sua posse, você só precisa mostrar o que é necessário para cada um dessas pessoas que está interagindo nessa Web 3.0. Então seria uma forma incensurável, né? Não pode ter um governo, uma empresa que consiga censurar essa movimentação de dados. Mas isso é um sonho, pelo menos. Esses caras estão. Pode ser que daqui a 10 anos, pode ser que daqui a 5 anos isso aqui mude. Mas hoje, vislumbrando o que temos, o cenário para os próximos 3 anos, não há possibilidade disso acontecer. Isso é um continho de fadas. Isso é uma história de quem, acredita em duendes. Não há. A internet hoje em dia, a internet atual funciona na base de provedores de dados, AWS, Oracle, cabos de submarino, satélites controlados por governos e grandes empresas. No atual momento, você apostar em algum token, alguma empresa, startup, segmento que dependa disso para funcionar, você vai quebrar a cara. Não há como funcionar. E quem está dizendo isso não é o Maca, é o Elon Musk e o Jack Dorsey, que, fundador do Twitter, um cara que entende pra caramba dessa porra, e o Elon Musk também. Não preciso fazer a introdução do rapaz. Um ponto que eles falam aqui é sobre os VCs, né? Aqueles fundos de capital de risco. Eu já falei que estão botando muita grana em metaverso, criptogames, NFT.
Então, esses caras conseguem bancar a brincadeira e conseguem fazer transações. Você vê de terrenos virtuais sendo vendidos por 2,6 milhões de dólares. Não custa nada para eles. Eles querem um ajudar o outro para dar uma infada nesse mercado para vender o token mais adiante. Porque eles entraram de VC na empresa que lança esses tokens. Eles não são compradores de tokens, ok? Querem vender para o trouxa e o trouxa é você. Então tome cuidado. Vamos voltar a fita aqui um pouquinho? Talvez você já tenha ouvido falar de Filecoin, que ia fazer armazenamento de dados descentralizado. Theta, que ia ser YouTube descentralizado. Né? Tem até acho que um youtuber brasileiro de cripto que posta vídeo lá no Theta. Nada contra o cara, sou amigo dele, gosto muito do trabalho dele. Mas hoje, apostar num negócio desse é muito difícil, cara. A dominância do YouTube e do Google é muito grande. Tem Shiacoin, tem BitTorrent, né? O token que ia ser daquela aplicativo de transferência de arquivos, que é um sucesso, que todo mundo usa. Olha lá, o token caiu 70%. BitTorrent Shia caiu 86%, Theta caiu 68%, Filecoin caiu 80%. Enquanto o mercado total de cripto subiu 7% no período. Então, houve uma euforia lá em abril, março, maio. E, de repente, do nada, essa bolha estourou. Então, eram projetos que tinham muita grana de VC, que eram muito promissores, ok? Eu não estou dizendo que são projetos ruins, que são golpes, que são scam, não estou falando isso. Porém, não existia e não existe hoje uma tecnologia capaz de suportar esses sonhos. Então não adianta você tentar comprar, não, eu vou comprar aqui o Star Atlas, porque, isso aqui é o jogo do futuro, mas, ok, dá para 500 mil pessoas jogarem simultaneamente essa plataforma de forma descentralizada, ou vai depender de um servidor, de uma empresa. Então, no frigir dos ovos, você tem que ver se o que a gente tem de tecnologia, de redes, para os próximos 12, 18 meses, não adianta olhar para aqueles 5 anos. Você não vai ganhar dinheiro em token dessa forma. Vamos ter que olhar, infelizmente, para 12 meses no máximo. Tem que ver se esse projeto se encaixa no que há de tecnologia e rede disponível para atender essa demanda. Agora, o que eu prometi, vamos falar um pouquinho sobre análise on-chain. A Coinmetrics é uma empresa que coleta dados do blockchain de várias moedas. Eu vou dar uns exemplos aqui de Bitcoin, Ethereum, Doge, Bitcoin Cash, Litecoin, mas tem outras. E não existe só a Coinmetrics. Mas é interessante você ver aqui sempre acompanhar os dados no relativo, não o número absoluto de uma moeda sozinha. Por exemplo, aqui temos número de endereços ativos no Bitcoin, esse vermelho, e a rede Ethereum, que é o verde. Então você vê aqui que de 2017 para cá, ambos apresentaram uma tendência de alta, né? Um crescimento no número de endereços ativos. Agora, quando a gente bota aqui, por exemplo, o Bitcoin Cash e o Litecoin, a escala log fica mais fácil de ver. Você vê aqui que, especialmente aqui nesse período aqui, Bitcoin Cash esquece, né? Não teve aumento nenhum no número de endereços ativos, não de forma significativa. O Litecoin até teve, aqui em 2021 somente, mas nesse período todo foi só de queda. Então é interessante você acompanhar, de novo, esses números, dependendo da rede, dá para inflar se o custo de transação for baixo, né? Mas você acompanhando assim uma escala de um pouco maior no relativo com outras moedas, você consegue detectar que redes estão tendo aceitação e uso e que redes não. Outro indicador aqui é o número de endereços na rede com saldo acima de 10 mil dólares. De novo aqui, ó, Bitcoin Cash e Litecoin, sem crescimento. Não há crescimento no número de endereços com 10 mil dólares ou mais depositados, né? Quando a gente olha Bitcoin e Ethereum, você vê aqui que já há um crescimento. Olha, o do Bitcoin é impressionante aqui, ó. Mais de 2 milhões de contas. Ethereum também, saiu de 60 mil para 700 mil.
Vou botar a escala log aqui que você vai ver. Mudou de patamar. Então, você consegue detectar se está havendo o uso da rede. Aqui também é uma coisa, as taxas, quanto você está pagando por transação da rede de Ethereum, o Bitcoin você está tendo uma alta muito forte ao longo desses 4, 5 anos. Já quando a gente vai olhar Bitcoin Cash e Litecoin, vamos ver se... Não, olha só. Bitcoin Cash e Litecoin está tendo uma queda nas taxas. O que isso me diz? Que não tem ninguém usando. Né? O mercado está bombando e as taxas de Litecoin e Bitcoin Cash não estão subindo. Esse link aqui do CoinMetrics eu vou passar para você na descrição do vídeo. Então a dica de hoje é basicamente essa. Não entra nessa onda de metaverso, criptogames. Entra se for fazer o trade com 20% da carteira, mas não entra grande. Essas ondas passam. Então toma cuidado. Investe nesses segmentos aí, só uma brincadeirinha para curto e médio prazo. Deixa o grosso da carteira em Bitcoin. Junta um pouco todo mês. Vambora, galera. Valeu!